Vamos aqui falar que o Gilmar Mendes, né, inclusive ele deu uma entrevista extensa ontem, o ministro do STF, ele afirmou estar convicto de que a anistia aos envolvidos nessa suposta trama golpista é ilegítima e inconstitucional. Ele criticou o voto do colega Luiz Fux no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Gilmar disse acreditar que perdão não se aplica a crimes contra a democracia. A declaração ocorre em um momento em que bolsonaristas pressionam então o Congresso pelo avanço de projeto de anistia aos envolvidos em atos do dia 8 de janeiro, incluindo o Bolsonaro. Gilmar declarou que o Brasil deu um grande passo com a condenação por tentativa de golpe. O ministro esteve em São Paulo para a inauguração de uma nova unidade da universidade particular, da qual é dono, né? Durante o evento, ele afirmou que a democracia eu não estou nem conseguindo ler aqui, emerge mais forte do que nunca. Essa foi uma fala dele, a democracia emerge mais forte do que nunca, com a decisão do STF. Né? Para Gilmar, o voto de Luiz Fux está cheio de incoerências. Ele disse não entender como seu colega de tribunal votou para absolver Bolsonaro e condenar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político, e o general Braga Neto, que foi ministro do ex-presidente e candidato a vice em sua chapa nas eleições de 2022. Foi a primeira vez que um membro do STF criticou o posicionamento de Fux publicamente. E aí, a primeira vez, na realidade, não sei se eu estou errada, mas eu acho que não tinha visto até agora um ministro que esteja em exercício criticar o posicionamento de um outro colega ministro do Supremo. Você tinha visto? Já ocorreram algumas vezes. Não, em relação a esse caso não, específico, esse caso não, né? é também a primeira vez que eu vejo. Eu acho que o voto divergente, ele é natural. Sim. Ele é natural. Isso acontece em todos os tribunais do país. Eu acho que ele tem direito, né? Porque cada um tem o seu direito de voto exato. lá e de falar, o direito dele tem, de entender, né? Isso é a beleza da democracia. O ministro Luiz Fux, ele teve o seu entendimento, tem que ser respeitado o entendimento. Realmente causa, para mim, uma certa estranheza ele absolver o mandante e condenar o empregado. Como que o empregado pratica crime e o mandante não? É um pouco estranho, sem dúvida alguma. Mas ele fundamentou, exerceu o papel dele como julgador, ele fundamentou, à luz do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, a decisão dele juridicamente está correta, porque houve a fundamentação, o juiz tem que fundamentar, explicar os motivos pelos quais o levaram a tomar determinada atitude. Perfeitamente natural em uma democracia o voto divergente em qualquer tribunal. Isso acontece todos os dias no Brasil, nos tribunais dos estados, nos tribunais federais, no Supremo, no próprio Supremo, no STJ. Então é perfeitamente natural. Agora, pelo que não é minha área de atuação, eu não sou especialista em direito constitucional, minha especialidade principal é direito tributário. Porém, pelo que se pode deduzir, interpretar de todo o contexto constitucional, de alguns tratados internacionais, como, por exemplo, o Tratado de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário, o Gilmar Mendes pode ter razão no sentido de que qualquer tentativa de anistia seria inconstitucional. Porque, à luz da interpretação constitucional, os crimes contra a soberania, contra o Estado Democrático de Direito, à luz de todos esses tratados e também como a interpretação constitucional do direito constitucional brasileiro, leva-nos a interpretar que não é possível de graça, indulto ou anistia. Assim como o crime de terrorismo, assim como o crime, os crimes hediondos, é também possível interpretar e chegar a essa conclusão. Mas, evidentemente, a gente tem muito pano, muito chão pela frente. Amanda. Mariana, é sempre interessante a gente fazer aquele resgate da história, né? Muitas das pessoas que hoje ocupam cargos grandes no governo, Lula, inclusive, foi um defensor da anistia lá, aquela que isentou um monte de verdadeiros terroristas em 1979. Se eu não me engano, o ano foi esse mesmo, né? O professor me Foi 1979. Isso o mesmo. Presidente Figueiredo, né, que concedeu anistia aos guerrilheiros urbanos terroristas que haviam aqui no Brasil. A ex-presidente Dilma Rousseff, o torturados José e Dirceu, presos políticos, né?
e pessoas que faziam parte de guerrilha urbana, que tentaram matar pessoas, que pegavam em armas para poder estabelecer não a democracia, mas a ditadura do proletariado, que tentaram sequestrar o embaixador americano, que explodiam coisas, que depredavam patrimônio público, que faziam espionagem, que tinha uma série de crimes de terrorismo. Este sim contra o Estado democrático de direito, mas se tratando da esquerda, tudo vale. Então, é só para a gente trazer para a audiência que essas pessoas que hoje, o Zé Dirceu, que hoje estão no governo Lula, militando contra a anistia de pessoas que depredaram o patrimônio público e não tentaram derrubar a democracia, sei lá o quê, são as pessoas que são contra. E outro posicionamento que é interessante, Mariana, quando o Tarcísio teve uma virada de chave ali no discurso dele, falou, olha, eu gostaria de trabalhar nisso. Ele não se colocou como pré-candidato nem nada do tipo. Mas o que a gente já viu sair na imprensa? Ministros do STF se manifestam e dizem que Tarcísio não poderia estabelecer anistia. Ou seja, ele não é candidato, nós não estamos em período eleitoral, ele não foi eleito e a gente já vê o STF atuando com o direito do futuro, professor. Não, se você tentar qualquer coisa, lá na frente eu já vou te boicotar. É a mesma coisa agora. Ou seja, é o judiciário e o executivo trabalhando em conluio para prejudicar pessoas que cometeram certo tipo de crime, mas em nenhum deles tentaram abolir o Estado Democrático de Direito. São pessoas que depredaram patrimônio público. E só para finalizar, sabe quais foram as principais armas? Inclusive, Alexandre de Moraes citou isso numa entrevista, se eu não me engano, que foi mencionada na Gazeta do Povo. Estilingue. E qual foi a principal arma da Débora? Um batom. Diferente de guerrilheiros urbanos lá da esquerda, lá dos comunistas lá em 79, que foram esses sim verdadeiramente anistiados, que tinham bombas, tentaram matar pessoas, sequestros, esse tipo de horror, pessoal. Mas essas são as pessoas que hoje batem no peito e se dizem defensores da democracia. Mas convido vocês, inclusive, a pesquisarem, não acreditem em mim, mas pesquisem e vocês vão perceber que essas pessoas que hoje bradam por aí defendendo a democracia são as pessoas que exatamente não querem isso, porque estão começando essa defesa de democracia como? Tentando calar o oponente, fazendo perseguição política. É exatamente isso que a gente está vendo no Brasil hoje.